E é assim que a gente começa o nosso programa, nessa sexta especial em homenagem a todas as mamães. E a gente sabe, né, que ela é prova viva de que o amor de mãe não conhece limites e que a força de uma mulher se multiplica diante dos desafios. Hoje, nós vamos conhecer a história de Rosiane, a mãe do pequeno Rian, uma criança de 8 anos que enfrenta uma doença rara. E é com dedicação, coragem e muito amor que essa mãe escreve uma história de superação e também de inspiração. Confira agora a jornada de uma mulher guerreira que ensina todo dia o verdadeiro significado do amor incondicional. Amor em forma de cuidado. Várias são as histórias de mães que fazem de tudo pelo bem-estar dos seus filhos. Mas hoje nós vamos conhecer melhor a trajetória de alguém que é sinônimo de maternidade com uma incrível dedicação. O nome dela é Rosiane, mãe de 3 filhos. Um deles, que ao nascer, transformou a vida dessa mulher por completo. O pequeno Rian recebeu o diagnóstico de osteogênese imperfeita, uma doença que prejudica a formação correta dos ossos e os torna bastante frágeis. Diante dessa condição, os desafios para cuidar da saúde do filho foram enormes, mas nada impede o amor de uma mãe. E nada melhor do que conhecer mais sobre esse amor incondicional com mãe e filho. Ela, Rosiane Guimarães, e ele, Rian Cristal. Rian, é verdade que ainda nessa matéria você vai fazer uma homenagem para sua mamãe? Uhum. Feliz o Dia da Mãe a todas as mães do mundo, em especial a minha mãe. Vai ser essa, tem muito mais, né? Tem muito mais, galera! Olha, Rian é essa criança super carismática que tem assim o dom de alegrar por onde ele passa. Agora, Rosiane, a gente para falar aqui um pouco sobre sua trajetória enquanto a mãe do Rian, que tem mais 2 irmãos, é isso? Tem 3 no total ou tem mais 2? Tem 3 filhos. 3 filhos, então tem mais 2 irmãos. Mãe de 3 filhos, muito bem, mãe de 3 filhos. Rosiane, a gente está olhando aqui a situação e o Rian é uma criança que é muito conhecida no Brasil inteiro, né? Graças aí toda a divulgação que é feita através do seu talento, do seu carisma. Mas eu queria saber, primeiro para você, lá quando você descobriu o diagnóstico do Rian, queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi sua reação na hora e o que foi que você decidiu naquele momento tomar por bem para poder trazer o melhor para o seu filho. Acredito que não só eu, mas as demais mães que recebem diagnóstico dos seus filhos atípicos, ela vai do luto, do diagnóstico à luta, né? Não há tempo nem de sofrer. Então, eu me vi perdida, porque eu era mãe de 2 crianças típicas e passei a me tornar mãe atípica. Não sabia nem a dimensão dessa maternidade, né? Da maternidade atípica. Mas eu vi que ali não tinha tempo, eu tinha que realmente arregaçar as mangas e seguir em frente. Tivemos bastante dificuldades, né, para fechar o diagnóstico, encontrar tratamentos de qualidade, mas graças a Deus esse motivo de não ter desistido é que fez com que chegássemos até aqui. E que bacana ouvir você falar sobre isso, porque são em momentos como esse que a gente percebe realmente o propósito de Deus para a nossa vida e para a vida de tantas outras pessoas, porque através dos trabalhos que vocês desenvolvem nas redes sociais, principalmente, quantas mães são tocadas também a poder ter estímulo de poder seguir e poder enfrentar os desafios. E falando de desafios, eu queria saber quais foram esses desafios enfrentados logo no início e os que continuam até hoje. Lohan, eu passei por várias situações pós-diagnóstico, mas uma delas eu acho que foi crucial para fazer com que eu não me conformasse com aquela situação, né? Então, hoje ele faz tratamento, né, com equipe multidisciplinar, Rian é bem assistido. Realmente teve um profissional que me desanimou muito, assim, e eu me senti incapaz, porque nas palavras dele, ele não deu perspectiva de vida, assim, ao meu filho.
E ele me... Isso lá no início? Lá no início. E eu, enquanto mãe, estava ali buscando com o que estava ali ao meu alcance. E ele falar que, olha mãe, seu filho tem uma doença rara, que causa fragilidade, e ele vai se quebrar uma vida inteira. A senhora tem que se conformar. E não foi bem assim. Hoje eu sei que eu fiz a coisa certa. E nunca foi sobre diagnóstico, mas sobre ser humano, entendeu? Então, eu sofri muito com aquela palavra, de me desestimular, de... Não que com aquela palavra iria me fazer desistir, mas eu fiquei muito desanimada, porque veio de um profissional. E eu só estava buscando o melhor para o meu filho. Eu sabia dentro do meu coração que eu podia fazer o melhor. E hoje a prova disso é meu filho aqui, ele tem 8 anos, né? Rian já teve mais de 300 fraturas e, graças a Deus, tudo que Deus tocou no meu coração, que eu corri atrás, deu certo. Bom, isso provou, né, o quanto que talvez essas palavras que doeram bastante em você serviram de motivação para você buscar cada vez mais o bem-estar do Rian. Mas, e aí quando ele começou a crescer e dentro do dia a dia de vocês, quais foram as principais adaptações que você pensou, não, isso aqui eu tenho que mudar tudo, que é para o bem-estar do Rian? Lá em casa, na família, em passeios, né, eu não posso ir para lugar que tenha muita gente, tenho que frequentar mais ambiente assim, familiar, né? Então, tive que me adaptar à casa para recebê-lo e também me adaptar, me readaptar, na verdade, né? Também conversei muito com meus filhos mais velhos, irmãos dele, com a chegada dele, que muita coisa ia mudar, a mamãe precisaria ficar um pouco mais ausente por um período. Como é que eles reagiram também? Como eles acolheram o Rian? Para o mais velho, nunca houve problema, né? O mais novo, de 12 anos, né, que no tempo quando o Rian nasceu ele tinha 4 anos, foi muito difícil, né? Porque ele era meu caçulinha, ele dormia comigo, tudo. Então ele teve que perder o colo, né? Eu viajava a São Paulo, ficava 60 dias lá. Fiquei muito ausente nos primeiros anos de vida de Rian, nessa busca incansável de tratamento, né, de centros de referências, medicações, entre outros, né? Então, fez com que eu ficasse muito ausente da vida dos meus filhos. Mas, graças a Deus, sempre quando eu retornava dessas viagens, eu tentava suprir aquele tempo perdido, sair, passeios, famílias, mas com o Rian no travesseiro, eu transportava ele no travesseirinho de espuma da NASA, então eu saía, as pessoas perguntavam muito por que ele era transportado daquele jeito, então aquilo ali também me entristecia, porque eu queria dar atenção aos outros, que eu estava ausente, mas de alguma maneira também as pessoas queriam saber o que é que ele tinha. Bom, e eu tenho certeza de que toda essa trajetória com o Rian, vendo ele aí, apesar de tantas fraturas, ao mesmo tempo ele se reinventa, trazendo a sua alegria. E eu tenho certeza também que é um combustível para você, né, Rosiane? Sim, sim, sim. Como eu falei no início, né, Rian significou a minha vida. Não que ela não tivesse sentido, sempre teve muito sentido, mas agora de uma forma diferente. E ele realmente, na verdade, ele que me impulsionou e me fortaleceu para correr atrás de tudo isso para ele. Eu acho que tudo que nós somos hoje, primeiramente foi Deus, né? Minha fé e ele me fortalecendo. É uma mãe que traz aí no seu semblante todas as marcas dessas dificuldades que foram passadas, que existem também até hoje algumas, sim, muito. Mas que, sobretudo, soube estar todo o tempo se reinventando para poder trazer o bem-estar para essa família linda, né? Agora, algo que é marcante assim entre você e o Rian são os vídeos nas redes sociais. Como é que surgiu essa ideia de você, enquanto mãe, tá entrando nesse universo digital com o seu filho? Não era sua praia antes, né? Não, eu não fazia vídeo, postava ali no Facebook, algumas coisas, mas essas redes sociais que as pessoas postam hoje, assim, realmente não era minha praia. Iniciou por conta de necessidades que ele teve lá no início, em 2016, né? Eu comecei a fazer algumas ações para viagens, cirurgias, entre outras necessidades que ele teve.
E as pessoas foram abraçando a causa, a nossa história também, sendo exemplo, né, assim, para que as pessoas não reclamassem tanto da vida. Enfim, começou assim, né, através de ações que eu fiz para as necessidades dele. E aí veio essa questão de outras redes sociais, né, com dancinhas, e aí começou antes da pandemia, eu comecei a fazer a dancinha com ele e eu fui tomando gosto, eu vi que estava tendo o carisma das pessoas, a aprovação. Agora você tem noção de quantas mães atípicas você inspira através das redes sociais? Isso também eu fui tomando sentido de um tempo para cá. Através das minhas lutas, muitas mães me procuravam. Rosiane, como foi que você conseguiu viajar? Como foi que ele conseguiu? Então, eu fui tendo essa troca, né, com as mães, né, porque elas também foram um apoio para mim, que foi muita coisa eu consegui através dessa rede de mães. Então, eu não faço nada mais que trocar experiências que muitas delas me ensinaram. E foi aí que entrou o esporte, né? Comecei a passar situações que não vem ao caso, né, ser contada aqui. E eu percebi ali que eu precisava cuidar da minha saúde física e mental. Então, foi no esporte que eu ressurgi, assim como... Você pratica o quê? Corrida de rua. Corrida de rua. Inclusive eu já vi fotos de vocês dois juntos correndo. Nós dois atletas. Você corre também, Rian? Ah, sou clube de corrida, né, mãe? Isso, nós dois somos atletas. E já correu, qual foi a quantidade de metros, quilômetros? Eu corri 5 quilômetros, né, mãe? 5, 10, 15. 20. Isso, e inclusive nós participamos da Corrida da São Silvestre 2024. A gente já participou de várias corridas, a gente promove a inclusão social através do esporte. E como você falou, né, da questão de estimular outras mães e levem seus filhos para que eles possam se socializar, sentir o ar puro aí, fazer novas amizades. Tanto as mães, né, que isso faz bem, quanto as que faz bem para as crianças também, né? Então eu vi tudo isso na corrida, né? A corrida de rua mudou a minha vida, porque lá eu me sinto livre, eu me sinto capaz, me sinto inclusa. Para mim, assim, foi tudo de bom que entrou na minha vida depois do nascimento de Rian, foi a corrida de rua. Bom, domingo, Dia das Mães, e eu queria te fazer um pedido, que você olhasse para aquela câmera e falasse com tantas mães que estão nos assistindo nesse momento. A mensagem que eu deixo para você, mãe típica, para você, mãe atípica, para você, mãe de coração, é que na sua trajetória de vida, não se distraiam do seu foco, o que você idealiza para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Siga a voz do seu coração, que a voz do nosso coração é a voz de Deus, eu digo por mim. Escuto muito o meu coração, eu sigo em frente e no final dá certo. Com amor e carinho, galera. Com amor, carinho e cuidado ao próximo. Pera Deus, pra próxima. Isso mesmo. Agora eu Amém. fiquei sabendo, Rian, que você tem uma homenagem para sua mamãe, uma música, como é que é? É uma homenagem à música que eu vou cantar agora pra você. Canta lá para sua mamãe, para todas as mamães também, vai lá. Deixa eu cantar. Você é o meu maior presente. Nada nesse mundo pra separar a gente. Você me dá colo quando eu preciso. Você é meu ar, é meu paraíso. Mãe, você é meu porto seguro. Mãe, você é minha noite no escuro. Pra você eu peço a Deus proteção. Mas você mora no meu coração.